Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso amado Jesus esteja no meu e no teu coração. Amém? Glória a Deus. É um privilégio, irmãos. É um privilégio nos reunirmos. É um privilégio compartilharmos da palavra de Deus. É um privilégio fazer parte de uma família PIBG, sabe? É sempre motivo de alegria e que o nosso coração sempre se regozije na presença do amado, sabe? Sempre ele encontre refúgio, graça, misericórdia. Independente de como a gente entra aqui, nós podemos sair daqui de verdade, edificados pela palavra do Senhor, de verdade, com o coração ardendo, não para que fique ardendo só por arder, mas que arda para que contagie outras pessoas também. Que nós sejamos aquela tochinha, aquele foguinho que joga no mato seco e sai pegando fogo em tudo. Que a gente seja isso, que de verdade, por onde passarmos, que o evangelho seja visto, sabe? Que o nosso coração seja esse solo fértil para levar a palavra também, que nós possamos viver esse evangelho. Agradeço o pastor Bruno, um cara incrível, tem sido um privilégio caminhar com o pastor e com essa igreja tem sido um privilégio. PIBG, o encontro de Jesus com o pecador, entre os quais ele me encontrou, e que ele te encontre. Que ele te encontre a cada dia, que ele nos encontre a cada dia, porque é tão bom, irmãos, sermos encontrados pelo amado Jesus. Independente de título, de cargo, independente de posição, a gente não discute isso, a gente não disputa nada, nós não estamos em uma competição, eu sempre gosto de falar isso, nós não estamos competindo, nós estamos unidos em um propósito muito maior do que nós mesmos, e é sobre isso, sempre será sobre Jesus. E eu gostaria de refletir com os irmãos em um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. É um texto bem conhecido. Serei breve, antes das 14h nós sairemos daqui, se Deus permitir. Calma aí, irmão, você que levantou, fique sentado um pouquinho. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. É legal esse livro porque alguns teólogos dizem que não é Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E é legal a gente já trazer essa ideia para nós, porque nunca é sobre nós, não é sobre os apóstolos, não são sobre os discípulos, não são sobre aqueles homens que foram usados por Deus, não. É sempre sobre Ele. E é o Espírito Santo usando a vida de servos comuns que operaram coisas extraordinárias. E isso a gente começa a aprender que às vezes a gente se coloca tão lá para baixo, e de verdade é isso mesmo. Mas quando nós entendemos o nosso lugar, que é um lugar de miséria, mas que fomos encontrados pelo amado Jesus, nós podemos ser usados para uma obra muito maior do que nós. Nós podemos ser usados para uma obra muito maior do que essa vida. Não é só por aqui e agora, mas existe algo muito maior do que nós. E é sobre isso que a gente fala. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, leremos do verso 26 em diante, até o 31. E antes de ler, pensei para falar a respeito, orei essa semana, pedi, Senhor, o que a gente podia conversar, sobre o que a gente podia falar. E me veio uma ideia dizendo, encontrando no deserto, encontros no deserto. Sabe aquele momento da nossa vida, não sei se você já passou por desertos na vida. E deserto é uma fase muito complicada, irmãos. Deserto é um lugar seco, é um lugar onde o que planta não nasce, é um lugar onde é um calor absurdo, é um lugar que dá vontade de gritar, desesperado, o que eu estou fazendo num deserto? Deserto é lugar de dificuldade. E é interessante como às vezes passamos por desertos sem merecermos o deserto. E aqui nós vamos ver um homem que passou por uma jornada em um caminho de deserto para cumprir um propósito e uma missão. Então a gente já entende que independente de como a gente chega em alguns lugares, às vezes não é nem a culpa nossa, mas aproveitar as oportunidades que temos nos desertos que a vida nos proporciona. Porque os desertos que a vida nos proporciona para que a gente impulsione outras pessoas e outras coisas também. Então aqui nós falaremos sobre o tal de Filipe. Olha o que diz a minha NVI, provavelmente será lançado ali também, então se você não achou, abra a Bíblia rápido em algum lugar e leia no telão, o pessoal vai falar, nossa, como ele é rápido de abrir a Bíblia. Verso 26 diz assim, ó, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías.
E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como que eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Amém? Depois vocês leiam todo esse capítulo e leiam o capítulo 7 de Atos também, para a gente entender. E aqui tem um contexto, irmãos. No capítulo 7, nós vemos que a igreja começou a sofrer uma perseguição. Os discípulos estavam reunidos, todos em um propósito. Dali a pouco uma grande perseguição começa a acontecer. E com essa perseguição, esses discípulos são migrados. Cada um foge para um lado. Cada um vai para um lugar. Filipe, então, nessa perseguição, ele sai de onde estava e vai para Samaria. Chega em Samaria e começa a pregar o evangelho. E é muito incrível o poder que o evangelho tem, irmãos. Onde o evangelho chega, mudanças acontecem. Filipe então chega em Samaria e começa a pregar. E ele prega com ousadia, prega com firmeza e vai com a autoridade do Senhor. Prega, pessoas se convertem, ele começa a batizar pessoas. Ali em Samaria tinha um tal de Simão Mago, um mágico, que fazia e acontecia. As pessoas olhavam para o Simão e diziam: nossa! Ele tem uma magia de Deus. E aí então Filipe chega ali, quebra tudo, mostra o que realmente era, mostra que o mago não era tão mago assim, e o poder de verdade vinha de Deus. Ele prega, as pessoas se batizam, e o mover começa a acontecer naquele lugar. Pedro e João, que estavam em Jerusalém, ficam sabendo do mover de Samaria, vão até Samaria, pregam também, e ali eles clamam e o Espírito Santo desce sobre aquele povo de Samaria. Depois acompanhem toda a passagem. E depois que o Espírito Santo desce sobre todos ali de Samaria, há um tremendo mover, as pessoas começam a se movimentar mais. Agora não era só Filipe, Pedro, João, não. Agora eram todos. E isso é o poder do Evangelho. O Evangelho ele chega com um, e esse um vai ramificando, 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 e começa a contagiar as pessoas. Talvez na sua casa só tem você de crente. Só tem você que ama Jesus. Só tem você de cristão. E cara, é isso. É você ser essa luz, é você ser essa diferença, é você ser isso que impulsiona. É você ser isso aonde você está. É você entender o chamado que você carrega e esse chamado te carregar. E é muito incrível quando o chamado te carrega para algo. Às vezes ficamos tanto assim, ó, Deus me mostra o meu chamado. Sabe quando a gente ora, Deus, qual é o meu chamado? Para que eu nasci, Senhor? Qual que é a minha vocação? Por que eu estou fazendo aqui, Senhor? E é interessante essa ideia da palavra vocação, que ela vem de vocatel, de voz de Deus. Então qual que é a minha vocação? É escutar a voz de Deus para mim e exercer isso. Então olha que coisa incrível estava acontecendo em Samaria, irmãos. Coisas extraordinárias acontecendo, pessoas se convertendo, batismos acontecendo. E de repente Deus chama Filipe. Filipe, é o seguinte, tá tudo legal, as coisas estão acontecendo, igreja crescendo, movimento, glória a Deus, como diz os jovens, aleluias, e uau. Só que agora, Filipe, é o seguinte, você vai sair daí e você vai para uma estrada deserta. Deus às vezes faz algumas coisas assim com a gente, né, irmãos? Não sei se já passou por isso. Você está num negócio legal, as coisas acontecendo, fluindo tranquilo, irmão Davi, tudo ali legal. De repente, agora você vai para um lugar que eu vou te mandar. Lembra de Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Que terra, Senhor? Só vai. Era quase isso. Só vai, Filipe. Então Filipe pega as suas coisas e parte em direção daquela estrada deserta. E é legal a gente parar para pensar isso, porque a gente não entende motivos de chegarmos, mas quando chegamos, existem motivos para que aconteçam algumas coisas. E eu gostaria de refletir com os irmãos sobre 4 situações que a gente pode aprender com essa questão de Filipe. Quando a gente passa por desertos na vida, a gente tem duas coisas a fazer. A gente pode ficar tão frustrado, reclamar, meu Deus, por que o deserto? De novo, é só deserto. Ah, que coisa, deserto, deserto, deserto. Ou a gente entender e parar e falar, Deus, por que é esse deserto? Por que eu estou passando por isso? Qual que é o propósito nessa situação? Por que o Senhor me leva a um lugar que eu não imaginava? Porque, irmãos, é muito mais legal e confortável continuar aonde está tudo acontecendo. Irmãos, o mago da cidade
É tipo você pegar o cara aqui de Guarulhos, que não tem um cara aqui de Guarulhos famoso, mas vamos imaginar que tivesse. De repente, pega esse cara e leva para um lugar que... Não, sabe? É você pegar algo que está acontecendo, está legal, de repente vai para um lugar que agora? O que fazer? Mas a gente aprende algumas lições, como o exemplo de Filipe, ali. O primeiro deles, uma obediência radical. Filipe obedeceu uma voz, irmãos. A voz do Senhor falou ao coração de Filipe. Às vezes nós escutamos o Senhor falar algo para nós, mas não cumprimos o chamado que Ele tem para nós. Obediência radical é justamente obedecer de forma radical. E radical vai te custar algo. Radical vai te custar alguma coisa. Radical é você sair da sua zona de conforto e ir para algo diferente daquilo que o Senhor tem colocado para você. É radical, é mudança radical. Nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos coisas radicais. Nós vemos exemplos de coisas extraordinárias que aconteceram sobre homens e mulheres de Deus que tiveram posições. Por exemplo, nós olhamos para Davi. Davi foi parar em um deserto e uma caverna, caverna de Adulão, onde só tinha miseráveis, fujões. E ele foi parar num deserto daquele, porque ele precisava de uma mudança daquele jeito. Olha José, irmãos. José, preso, injustamente. Ser cristão é ser radical, irmãos. É você passar por prisões sem você precisar. É você passar por situações sem você necessitar. Olha Jó, irmãos. Satanás anda sobre a terra e fala: olha, andei sobre a terra, rodeei a terra e encontrei um servo, um tal de Jó. Olha lá, toca no Jó. Só não acaba com a vida do Jó. Passou por situações que ele não imaginava passar. Mas quando a gente se posiciona, irmãos, radicalmente sobre coisas, é justamente para entender aquilo que o Senhor tem para nós. E aqui envolve para várias coisas, pessoal. Imagina aí, jovens, o que é ser radical? Ser radical é se guardar para um casamento? É ser radical. Mas o mundo, ele começa a mostrar para você, não, ó, vai lá, é maior tranquilidade, super de boa. É radical, pessoal. Quando a gente entende o que é ser cristão, é ser radical. É realmente, e não é nem só o radical. Uau, é radical porque é muito louco. Não, é radical porque eu tenho que abrir mão da minha vontade. Sabe, maridos e mulheres, é radical você ser fiel à sua esposa em uma época onde todo mundo parece que quer ter um caso extraconjugal. É ser radical na sua empresa, quando você tem a possibilidade de passar um documento ali. É ser radical. É ser radical passar por uma estrada deserta, mesmo quando você tinha a possibilidade de ficar num lugar legal. É uma luta contra nós mesmos, irmãos. É uma luta contra nós mesmos, de sermos radicais contra as minhas próprias opiniões e desejos. É ser radical de verdade sobre aquilo que o Senhor me convida a ser radical. Nós precisamos ser radicais nas nossas decisões e no nosso chamado. Filipe foi, ouviu e obedeceu. Durante a jornada de Filipe, ele entendeu uma outra situação, que é o valor de cada um que passa pela nossa vida. Isso aqui é muito legal, irmãos. Filipe, então, ele recebe um chamado para ir para um lugar, numa terra deserta, foi radical, e aqui ele entende que uma pessoa é tão importante quanto muitas. E parece que nós temos confundido. O maior é a quantidade. Quantos seguidores você tem no Instagram? 7? Eu não quero te seguir. Nossa, 100? Que porcaria. Sabe, a gente vai muito pela aparência, não. Quem é? Quem é essa pessoa? Que status ela tem? E aí nós começamos a procurar status e mais status, coisas e mais coisas, sendo que o Senhor não nos chama para isso. O Senhor nos chama para olhar o valor de cada um. Filipe, então, numa estrada deserta, a Bíblia diz que passa uma carruagem. Imagina nos dias de hoje, irmão, uma charrete. Vamos imaginar uma charrete. Coisa muito comum aqui em Guarulhos, charrete, né, irmãos? Tem um monte de charrete estacionada ali fora. Aí, então, uma charrete passando aqui, uma charrete bem legal. Você vê o rapaz ali na charrete lendo, e a Bíblia conta que ele estava lendo ali, e a história narra que eles liam em voz alta. Aí você está ali, está lendo aqui. Oh, Cordeiro de Deus, uma ovelha foi levada ao matadouro. Que isso? Aí você vem e começa a andar com essa pessoa. E aqui, hoje em dia, é perigoso, né, irmãos? Imagina que você está dirigindo seu carro, de repente alguém abre a porta do seu carro e senta do seu lado. Deixa eu explicar o evangelho para você. Você vai dar medo, né, irmãos? Nessa hora vai entrar alguém no seu carro. Calma aí, que isso? Filipe fez isso, ele entendeu o valor de um.
O valor de um, irmãos. Sabe, aquele momento de você valorizar os encontros que o Senhor te presenteia. Valorizar as pessoas que passam pela sua vida. Valorizar as situações corriqueiras do dia a dia. A gente espera tanto que coisas extraordinárias aconteçam. Mas nós temos a possibilidade de aonde estarmos, sermos uma referência do reino. Aonde estarmos, sermos uma tocha, uma lâmpada, algo que acenda o coração de alguém para um propósito maior. Então nós temos isso em mãos, irmãos. Nós temos a oportunidade de sermos diferença na vida de algum. Não é de muitos, mas de um. O meu próximo. Quem é o seu próximo? Qual é o próximo que tem passado pela tua vida? Agora no feriado eu fui fazer uma visita. Foi muito engraçado que eu entrei no prédio onde esse casal morava. Falei com o porteiro, ele falou, você já veio aqui alguma vez? Não, nunca vim. Então você segue reto aqui, lá na frente tem aquela porta, você entra, tem um elevador, você pede, era o 20º andar. Falei, vamos lá. Entrei, eu parei em frente ao elevador, irmãos, e apertei o botão. Aí eu via, do 20º veio, chegou ao primeiro. Aí eu fiquei ali esperando a porta abrir, a porta não abriu, aí subiu de novo. Acho que tinha gente. Aí eu apertei de novo, desceu. Aí fiquei um pouquinho lá, subiu de novo, irmãos. 3 vezes. 20 andares, demorava, porque não tinha ninguém pedindo, era só automático. Acho que ele subia e descia automático. Tinha um senhorzinho sentado atrás de mim, olhando a paisagem. Tem uns senhores que gostam de ficar assim, olhando a paisagem e tal. Ô jovem, tá tudo bem aí? Tá tudo bem sim, eu estou esperando o elevador chegar. Mas você já está aí tem um tempo? Eu também estou estranhando, acho que está algum problema. Você já experimentou puxar essa porta de ferro, irmão? Quando desce? Tem que puxar. Olha isso, irmãos. Aí ele veio e falou, calma aí, vamos apertar. Aí ele apertou, aí desceu. É assim então que funciona, é muita tecnologia, senhor. Aí eu puxei, mas aí antes de entrar, falei, eu gostei do senhor. Posso conversar um pouco com o senhor? Sentei lá do lado da cadeirinha dele, a gente ficou conversando um pouco sobre a vida. E ele foi contando das experiências dele, falando que tinha perdido a esposa há pouco tempo. E ali eu comecei a falar do evangelho. E olha que coisas incríveis, irmão. Sabe, eu sempre gosto de usar uma palavra que eu ouvi uma vez de uma amiga, que eu falava sobre coincidências, né? Orlando, não existe coincidências. Existem as Jesuscidências, que são os encontros que Jesus nos proporciona. São as coisas que acontecem no dia a dia que a gente não entende, mas são as Jesuscidências que nos levam a conhecer algo, a ser uma referência na vida de alguém. Então, eu não conseguia entrar no elevador, irmãos. Tinha que fazer curso, tutorial no YouTube, como entrar no elevador. Aí apareceu um senhor. E desse senhor aparecendo, ele me ensinou algo, a entrar no elevador. E eu separei um tempo para estar com ele. Nós precisamos, irmãos, aproveitar os encontros únicos que nós temos. E nós temos vários encontros únicos durante a nossa vida. E talvez é um único encontro. Talvez aquela pessoa que senta do seu lado no metrô, é só aquele dia. Mas aquele dia você acordou nervoso. Porque você tem algo para fazer e você está nervoso. E você não aproveita os encontros que a vida te dá. Filipe, então, obedeceu radicalmente. Viu o valor de cada um. Enxergou o valor do etíope. Enxergou o valor daquele eunuco, um etíope, um dos maiores daquele lugar. Ele enxergou. Mas ele não sabia quem era aquele cara. Nós aprendemos também com o próprio eunuco a ideia de quebrar alguns paradigmas. A religião, irmãos, às vezes ela forma uns paradigmas na nós. A vida, ela forma alguns preconceitos em nossas vidas. Imagina só, aquele eunuco, naquele lugar, um cara de outra tribo, o Filipe, de uma outra fachada, outra nata da sociedade, ele vendo o eunuco, ele fala, Senhor, o Senhor me tirou de lá para vir aqui para falar com esse camarada? Aí não, né, Jesus? Aí não, né? Não, ele olhou com oportunidades. Ele olhou com graça. Ele aproveitou a oportunidade que ele tinha sem olhar os preconceitos que tinham. Às vezes a gente cria muito preconceito. Por exemplo, nós fomos fazer um trabalho, alguns jovens aqui foram comigo, o Gui estava lá também, no cemitério, agora no Dia dos Finados. Foi muito legal e não foi daqui, nós conversando, eu tinha alguns amigos, falaram, vamos. Nós fomos distribuir abraços no cemitério. E aí eu estava com o Natan naquele momento, e aí um grupo de padres, assim, um monte de padre. Falei, Natan, vamos lá dar abraço nos padres. Bora, Orlando, vamos lá. Aí a gente começou a dar abraço nos padres. Padre, Deus te abençoe, padre, você é muito incrível, padre. Tal, e a gente foi falando com os padres, tal, os meninos ali falando com um, falando com o outro. Aproveitando as oportunidades que a vida nos dá. Aproveitando as oportunidades e não criando barreiras com a nossa religião. Porque às vezes nós vestimos uma roupa evangeliquez,
onde eu só me dou bem com evangélicos, e ainda mais se forem batistas. Pentecostais, não muito. Reformados, talvez, mas eu gosto de batistas. Não, irmãos, nós não estamos discutindo sobre uma casa. Nós estamos vivendo uma causa. A causa do evangelho é mais importante do que qualquer casa. É claro que é muito legal você estar numa casa incrível como nós temos aqui, mas aqui não resume o reino. Aqui faz parte do reino. E quando nós entendemos o nosso chamado, nós começamos a levar esse reino por onde vamos. E aí nós começamos a olhar para outras religiões com graça. Assim como um dia nós fomos alcançados, nós olhamos e também falamos: poxa, Jesus, alcança, Senhor. Alcança, olhar com graça, olhar com misericórdia. Às vezes você vê umas pessoas vestidas de branco. Nossa! Ai, faz até o sinal da cruz, crente assim, ó. Meu Deus. Não, irmãos, é olhar com graça para essas pessoas. É olhar com misericórdia. É olhar entendendo que um dia você também foi amado. Não, irmão, eu nasci num lar evangélico. Tudo bem, você pode ter nascido aqui dentro, irmãos, ó, um berço aqui, ó. Mas se você não entender que Jesus é o seu Salvador e Ele morreu pelos seus pecados, de nada vale a sua vida. De nada vale o seu evangeliquez. De nada vale você saber os versículos de cor decorado. Não vale você deixar a Bíblia aberta na sua mesa. Ah, é porque a minha casa é abençoada, porque eu coloquei o Salmo 23 aberto. Glórias. Não, isso não muda nada, irmãos. Muda quando você entende a perspectiva de enxergar o próximo com graça. Enxergar o valor que cada um carrega. Os meninos, o Gui, por exemplo, lá no cemitério, ele foi abraçar um senhor. Aí ele volta chorando. Poxa, isso me quebrou, meu. Porque quando a gente leva um abraço para alguém ou algo para alguém, nós também somos abençoados, irmãos. Quando nós entendemos o que nós carregamos aqui, nós levamos também e nós carregamos isso também. É incrível isso. Quando eu rompo com meus paradigmas e com os meus preconceitos, eu vivo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu lembro de um episódio onde eu trabalhava numa escola de inglês e eu fazia devocional no Bosque Maia. Era perto do Bosque Maia. Então, por volta da meio-dia, eu saía para almoçar e ia fazer devocional no Bosque Maia. E naquela época eu tinha uma câmera. Uma câmerazinha pequenininha assim, para quem não conhece, é um negócio que chama câmera pré-histórico, tá? É um negócio estranho assim, pequenininho. Tinha 12 megapixels, eu achava aquilo espetacular, irmão, espetacular aquilo. E eu ia pro Bosque Maia e eu gravava alguns vídeos evangelísticos. Horríveis, irmãos, horríveis. Se vocês olharem minhas redes sociais, eu tenho vergonha de olhar aqueles vídeos, mas a mensagem era o que falava. Não é o vídeo em si, mas é a mensagem. E um dia eu fui fazer essa devocional, cheguei no Bosque Maia, não sei quantos vão lembrar, isso tem mais ou menos uns 9, 10 anos já atrás já. Tinham feito uma escultura de uma bola de lixo assim no Bosque Maia, para falar da importância da reciclagem. Eu olhei aquele bola de lixo, lembrei da minha câmerazinha super potente Power, agora é hora de gravar um vídeo. Só que eu sozinho, como é que eu ia gravar um vídeo? Eu ia falar assim, ó, tá vendo essa bola de lixo? A vida da gente é tipo essa bola de lixo. Sem Jesus, a nossa vida é essa bola de lixo. É tipo isso, irmãos. Eram ruins os vídeos. Eu fiquei ali. Aí eu vi um rapaz de boné no canto assim. Eu cheguei nele e falei, meu amigo, gravar pra mim aqui vídeo? Aí ele chegou assim, no speak. No speak. Yes, vídeo gravar. Sabe quando a gente não sabe o idioma e a gente fala pausado? Eu aprendi com o pastor isso já assim. A gente vai falar com o cara. Hi! Me gravar, yes! Câmera! Aí ele, ok. Aí ele pega a câmera. Se vocês olharem no Facebook, irmãos, Facebook também é uma coisa pré-histórica também, mas existe ainda lá. Se vocês olharem no meu Facebook, lá embaixo vocês vão achar um vídeo desse. E vocês vão ouvir o cara falando comigo durante o vídeo. What's your name? Saddam. Mohammed Saddam. Oh, ok, yes. Aí ele gravando meu vídeo, você aí, Jesus te ama, Jesus love you, sabe? Porque eu não sabia o que falar, irmão, estava perdido ali. Tanta gente para eu pegar, eu peguei um árabe. Tanta gente. E ele gravou o vídeo para mim, irmãos. Ele gravou. Ele falando aqui, dá pra escutar de fundo, ele falando, ok, E eu fui gravando ali o vídeo com ele. Acabou a gravação, um vídeo de 2 minutos, nem sei direito onde chegou a conclusão daquele vídeo, não teve início, meio nem final. Depois vocês assistam. Mas o legal foi que depois que terminou, eu não sabia nada, irmãos, de inglês, até como hoje, ainda não sei muito. Mas eu cheguei pra ele e falei, Jesus is love, thank you. Só foi isso, dei um abraço nele. É aproveitar as oportunidades que nós temos, irmãos. Talvez foi uma das poucas oportunidades que aquele Mohammed teve aqui no Brasil, talvez estava em viagem. E aí, é uma palavra lançada.
É algo diferente. Ele vê um doido pedindo para gravar um negócio do nada. E é sobre isso. É sobre esses encontros que o Senhor nos proporciona. Então, uma mudança, uma obediência radical a gente precisa. A gente precisa entender o valor de cada um. A gente precisa quebrar os paradigmas. Filipe, ele chegou diante do eunuco. Ele chegou diante do etíope. Ele chegou ali e falou, olha... É assim, o livro de Isaías conta isso, o livro de Isaías conta que existiu um Deus que habitou entre nós e morreu, e esse Deus é Jesus, e Ele morreu por você, agora você entende? Yes, agora eu entendi, e agora o que eu faço? Eu quero batizar, e a Bíblia diz que Filipe foi, encontrou um lugar, batizou aquele etíope, e por último, para a gente terminar, irmãos, é entendendo a nossa missão. Então nós obedecemos radicalmente. Nós entendemos o valor de cada um. Nós quebramos os paradigmas que formamos na jornada. E nós entendemos de verdade a nossa missão. Filipe entendeu a missão que ele carregava. Ele pregou, ele ministrou. Aquele etíope foi impactado por aquela palavra. Ele recebeu. Ele entendeu. E é interessante quando nós olhamos para a história. Muitos autores dizem que através daquele etíope, o evangelho começou a chegar nos confins da terra. Através de um dia que um homem recebe um chamado para caminhar no deserto, abrindo mão do que ele tinha, abrindo mão das coisas que ele tinha, para caminhar em um deserto, uma palavra foi lançada, e a semente continua gerando vida, e vida até hoje, onde estamos. E por que eu encerro falando sobre essa ideia de entender a nossa missão? É que a nossa missão não é minha missão. A nossa missão não é o que eu faço, não é o que a PIBG faz, mas é o que nós como igreja fazemos. É o que nós como igreja exercemos por onde andamos. É o que nós como igreja entendemos e vivemos mesmo quando os desertos chegam. Mesmo quando a gente não tem perspectiva de continuar, mesmo quando a angústia, a preocupação, e talvez você entrou aqui assim, angustiado, chateado, revoltado, e tudo bem. Está tudo bem não estar tudo bem. Você não precisa se cobrar tanto, achando que, eu preciso ser isso. Não. Mas é entender que mesmo no dia de dificuldade, o Senhor, Ele continua com você, te catapultando para uma missão maior do que você. É tudo maior sobre nós, irmãos. É tudo maior do que nós. É tudo maior do que nós. Se depender da gente, você acha que dá para pregar aqui, irmão? Você acha que de verdade dá para vir pregar? Você acha que de verdade dá para sermos testemunhas? Acha que de verdade, irmãos, dentro de nós habita pecado. Dentro de nós habita uma miséria. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, não é mais por nós que vivemos. Não é mais por aquilo que eu faço. É por aquilo que Ele já fez por mim na cruz. E por isso eu te convido essa manhã a você ter essa perspectiva extraordinária de entender a vida que você tem levado. De entender a vida que nós temos levado. De não aproveitarmos as oportunidades de deserto. De não aproveitarmos as oportunidades que temos de sermos referência. Porque estamos tão preocupados. Eu podia estar lá. Realmente você podia estar lá. Mas hoje você está aqui. E o lugar de ser referência é aqui. E o dia que você voltar para lá, vai na fé. Mas aproveite as oportunidades que a vida dá. Aproveite o servir. Aproveite essa graça maravilhosa que é servir a Jesus. Aproveite esses convites extraordinários dos encontros que Jesus nos proporciona. Nos desertos da vida existem encontros. Mas às vezes estamos tão fechados pelo deserto que não aproveitamos os encontros que a vida nos dá. Que encontro será que nós temos perdido, irmãos? Que encontros será que nós temos deixado passar? Quantas vidas têm passado pela gente, mas tão preocupado com o meu amanhã, eu deixo de viver o agora. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça, nos dê alegria a aproveitarmos as oportunidades de deserto para sermos bálsamo, para sermos a água que outras pessoas também precisam tomar lá no deserto. Aquele etíope não sabia o que fazer com aquilo. O que é isso? O que fazer? Você tem a palavra para isso. Talvez a sua depressão que você enfrenta há tempo, que é um deserto, é para que um dia você use ela para falar, olha, é assim. Sabe aquela situação que já passou num relacionamento? É assim. E o evangelho vai ganhando sentido, irmãos. Vai ganhando propósito, vai ganhando vida. E vai ganhando graça no nosso coração. Eu queria orar com você nesse momento. Se puder fechar os seus olhos por um instante.
colocar o teu coração diante de Jesus, falando com Jesus, colocando as suas preocupações diante de Jesus, suas indagações diante de Jesus, os desertos que você enfrenta diante de Jesus. Às vezes são desertos que a gente nem imagina, irmãos. Talvez você veio aqui essa manhã sem perspectiva alguma, mas o Senhor vem falar para mim e para você que no deserto da nossa existência Ele nos presenteia com encontros. Ah, Jesus, como é bom te amar, Jesus, como é bom te servir, como é bom estar diante da tua graça, da tua misericórdia, como é bom poder te buscar, Jesus, com o que temos, com o que somos. Mas principalmente, Jesus, nós só te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós só estamos aqui porque o Senhor derramou graça sobre as nossas vidas. Nós só estamos aqui, Jesus, porque um dia o Senhor nos encontrou em um momento muito difícil da nossa vida, mas o Senhor nos chamou para perto. Papai, é próximo do Senhor que nós queremos habitar. É próximo da tua graça que nós queremos viver. Nós queremos mergulhar no Senhor, Jesus. Nós queremos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos, Deus, a cada dia estar mais perto do Senhor. Nós queremos, papai, em nome de Jesus, assim como Filipe, ter ouvidos atentos para ir para onde o Senhor nos manda. Ter ouvidos atentos para escutar o clamor daqueles que clamam. Ter ouvidos atentos para não nos travarmos nas nossas próprias religiões e dogmas, mas para olharmos com os olhos do Senhor, com as perspectivas que o Senhor nos enxerga, enxergando em nós pecadores, mas chamados de filhos pelo teu nome, Jesus. Nós te adoramos, nós te agradecemos, colocamos os nossos corações diante do Senhor. O Senhor sabe do que precisamos, o Senhor sabe dos desertos que passamos, mas acima de tudo, o Senhor sabe do que mais nós precisamos, que é o Senhor em nós. Obrigado, Jesus. Dê a nós um dia incrível, um dia abençoado diante da tua presença, que nós possamos te adorar, que nós possamos bendizer, que nós possamos te louvar com as nossas vidas, aproveitando os encontros, mesmo que esses encontros sejam nos desertos da vida. Nós te amamos, em nome de Jesus. Amém.